novamente agradeço ao CRM, né, por ter dado para a gente discutir um pouquinho de doença infecciosa e antibiótica com o pessoal aqui do Mossoró. É sempre um prazer estar aqui nessa cidade que a gente tem grandes amigos. Então, o que a gente vai discutir agora, um pouco mais rápido, é o diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya. Então, a gente vai começar um pouquinho entendendo o que é o diagnóstico diferencial, né, os determinantes das doenças infecciosas, para poder chegar até exatamente o diagnóstico diferencial. São princípios que a gente pode usar exatamente para qualquer coisa que a gente esteja atendendo na unidade de saúde, né? Então, é sempre bom entender, do ponto de vista diferencial, os determinantes da doença infecciosa, que são o ambiente, o hospedeiro e o agente infeccioso. Então, não existe doença infecciosa sem o ambiente. Então, se não tem Aedes no pedaço, a gente não vai ter chikungunya, não vai ter dengue, não vai ter zika, né? Não vai ter nada transmitido pelo Aedes. É assim que funciona. Então, sempre a gente tem que estar pensando nesses três pontos. Quando a gente vai ver o ambiente, os criadouros são iguais, né? Embora o Aedes albopictus seja mais prevalente na mata. A Aedes albopictus é mais associada a chikungunya. Então é importante que a vigilância informe a comunidade médica qual é o tipo de mosquito que tem. Nós médicos não conseguiremos separar a Aedes albopictus e a Aedes aegypti. O Aedes aegypti, se a gente olhar com a lupa, a gente vai ver aquela lira, né? Aquela lira, bem bonitinho, dá para ver, né? Exatamente a olho nu é difícil, mas qualquer aumento, uma lupazinha, fica fácil você ver essa lira. Essa lira é o que caracteriza o Aedes aegypti. Claro que o ambiente, a gente vai ter muito mais gente suscetível a zika do que a dengue. Então, por isso que a epidemia de chikungunya aqui em Mossoró vai ser muito mais explosiva do que a epidemia de dengue. Mesmo a gente tendo 4 sorotipos de dengue, a possibilidade de você ter 200 mil casos em um ano de dengue é pouquíssimo provável. Né? Você vai ter 200 mil casos de zika, mas não vai ter 200 mil casos de dengue. Além disso, a viremia produzida por zika é maior. Então, a chance de infecção do Aedes albopictus ou Aedes aegypti é maior com zika do que com dengue. Um outro aspecto importante é que vem se jogando desde aquela época do controle do Aedes e há muitos anos, há mais de 30 anos, né? A dengue chega no Brasil em 1980, 84, ela ressurge no Brasil. Então, desde 80, que 80 a gente tem aí mais de 30 anos, que se dispersa inseticida na comunidade. Então, óbvio que existe a possibilidade desses mosquitos estarem resistentes a inseticida. Outro aspecto importante é as mudanças climáticas, né? O aquecimento global favorecendo o surgimento de mais mosquitos. Outra coisa é o aumento populacional. A gente tem muito mais centros urbanos grandes do que tinha no passado. Outra coisa do ambiente é o difícil acesso aos serviços de saúde. A população aumentou bastante e fica muito mais difícil ter acesso aos serviços de saúde. E esse acesso aos serviços de saúde também é a saúde suplementar. A saúde suplementar, ela é só suplementar, mas ela é completamente desorganizada. Eu não saberia dizer exatamente como funciona aqui em Mossoró. Mas, às vezes, na unidade de saúde, você consegue um encaminhamento para uma consulta com um especialista. Na saúde suplementar, isso não existe. Então, você é atendido no pronto-socorro da Unimed e, se, por exemplo, precisar de uma consulta com um pneumologista, o pronto-socorro não organiza essa consulta. Então, o serviço de saúde suplementar, ele é completamente desorganizado. Não existe um sistema de referenciamento, de marcação de exames ou de marcação de consulta. E isso é muito ruim, porque 30% da população é atendida pelo sistema de saúde suplementar. Então, a desorganização do serviço de atenção à saúde só complica mais uma epidemia. Por isso que a gente coloca aqui como um determinante do ambiente. Por quê? Porque as pessoas vão chegar no serviço de saúde com doença muito mais avançada e com a possibilidade de doença
muito mais grave, né? E um outro aspecto importante é o acesso à Seguridade Social. Algumas pessoas têm, outras não têm. Talvez aqueles que tenham procurem mais o médico, porque eles vão precisar de um atestado, né, de um afastamento do trabalho, que só consegue se ele tiver direito. Há determinantes genéticos que facilitam ou dificultam a evolução de gravidade da doença. Com chikungunya a gente não tem muito isso, mas com dengue é claro. As pessoas de pele negra dificilmente morrerão de dengue. Quanto mais branco e mais olho azul, maior chance de morrer de dengue. Então, isso é típico na África, que tem epidemias e epidemias de dengue, não morre ninguém. Não é porque a assistência médica na África é boa, mas sim porque a população é predominantemente uma população negra. Então, se a gente vê uma pessoa negra que tem febre, todo o corpo, dor de cabeça, que está em edema de pulmão, aquilo não é dengue. Aquilo é um chikungunya, suspensão do coração do cidadão. Por quê? Porque os negros têm muito mais hipertensão, têm muito mais cardiopatia, todo mundo sabe disso, né? Então, eu vou pensar muito mais em chikungunya se eu ver uma pessoa negra grave, do que se eu ver um indivíduo branco. Branco no olho verde, né? Tem muito essa região aqui da tromba do elefante, quando isso é uma região muito branca, essa região realmente muitas pessoas morrem por dengue. Estado nutricional. A gente não tem mais aquelas crianças com kwashiorkor, com marasmo, mas a gente tem uma ruma de gente obesa. Então, a obesidade mórbida certamente vai facilitar o surgimento de formas graves da doença. Doenças concomitantes, não para de ter. Cada vez que passa o tempo, mais asmáticos, mais diabéticos, transplantados, tudo isso aí colaborando com a forma grave. O uso de medicação desesporádica contínua. O que é que vai acontecer com essa população quando começar a ter chikungunya ou dengue e elas fazem uso, por exemplo, de aspirina, né, desses antiagregantes mais modernos? Será que esses antiagregantes vão facilitar o fenômeno hemorrágico e eu vou ter um chikungunya com hemorragia? Né? Eu vou contar uma história rapidamente aqui. Teve recentemente um caso no Viseu e a nossa residente, a doutora Vanessa, era muito competente, terminou a residência agora, mas é uma menina exemplar. Ela chama para a gente ver um caso de dengue hemorrágico, porque o paciente tinha feito uma grande hemorragia digestiva. E os critérios de dengue hemorrágico se estabeleciam para esse paciente. E a mãe do paciente estava lá, era um jovem, que tinha forte dor abdominal, portanto lembrava de hemorragia digestiva significativa, mas ele não tinha, por exemplo, uma albumina baixa. Então eu argumentava, olha, Vanessa, não é dengue hemorrágica. Ah, é porque sangrou, não sei o quê. Isso foi uma hora, aquele moído todo ali, né, negócio do professor. E eu perguntei à mãe, que remédio a senhora deu ao seu filho? Ah, eu dei Tylenol, dei paracetamol. E puxa para cá, puxa para lá, já uma hora de discussão. Diga, só tem um remédio que deu ao seu filho aí? Tem. Quando ela deu, era paracetamol com nimesulida. Então o que aconteceu? Durante a vigência da dengue, ele tomou muita nimesulida, né? A cada uma medicação, que o paracetamol a gente pode fazer até de 4 em 4 horas. Nimesulida de 12 em 12, estourando de 8 em 8. Ele tomou nimesulida de 4 em 4. Obviamente que fez uma forte gastrite medicamentosa com hemorragia digestiva. Então ele tinha uma hemorragia digestiva por medicamentos e não uma forma de dengue hemorrágica pela patogenia da doença. Então, a gente não sabe realmente o que, é que vai acontecer e obviamente quanto mais velho, no chikungunya, maior a chance de ter forma grave. Dengue não é assim. Dengue no Brasil às vezes acomete mais criança, ora acomete mais jovem, ora acomete mais velho. No Rio Grande do Norte, dengue parece que matou mais criança. No Brasil, ano passado, parece que matou mais velho. Né? Parece não. No Brasil como um todo, os velhos correram mais. No Rio Grande do Norte, correu mais criança. Em São Paulo já se conta cerca de 8 dezenas de pessoas mortas por dengue esse ano, mas eu ainda não vi a análise estratificada desses dados. E aí, o que é um diagnóstico diferencial? Vamos aprender o que é isso? Bem, são possíveis diagnósticos que podem, mas principalmente que devem ser investigados no seu paciente que está doente. Então, o diagnóstico diferencial não é um diagnóstico só que eu penso, é um diagnóstico que eu faço. Então, quando a gente interna uma criança com uma pneumonia intersticial, eu estou pensando em micoplasma e estou pensando no vírus. Então, tudo bem, eu vou tratar com claritromicina, mas eu vou colher isolamento viral. Um diagnóstico diferencial, né? Quando a gente está estudando no capítulo livre, vai ter lá
Doença tal, meningite. História da meningite, introdução, história, epidemiologia, manifestações clínicas. Aí depois vem diagnóstico, tem diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? São as manifestações clínicas típicas. Meningite pode ter miocardite? Pode, mas ninguém vai pensar em meningite porque o paciente tem miocardite. O diagnóstico da meningite é febre, cefaleia, vômito, rigidez, sinais meninges. Mas pode ter miocardite, mas não é o diagnóstico clínico. E o diagnóstico diferencial são doenças que eu penso e devo pedir os exames, devo investigar. Então, toda meningite de curso mais arrastado tem que fazer o diagnóstico de meningite tuberculosa. Aí eu peço. Eu nem trato como, mas eu tenho que pedir a pesquisa de Barro, ADA, tudo isso, tudo isso. Então, diagnóstico diferencial é isso, não é só pensar, mas fazer. Deve ser sempre realizado pela equipe que assiste o paciente. Eu não posso admitir um paciente com um diagnóstico. Eu acho que se pode ser chikungunya e dengue, eu tenho que pedir o exame da dengue e o exame do chikungunya. Né? Qual é o objetivo do diagnóstico diferencial? Identificar possíveis causas, né, outras causas do caso, já que várias doenças poderão ter sinais e sintomas semelhantes. Então é tudo tão parecido que não dá para a gente fazer a diferença. Né? Ele deve ser sempre feito com base na epidemiologia, com base na clínica, com base no laboratório. Habitualmente se usa o laboratório para o diagnóstico diferencial, que é exatamente, olha, o paciente chega com dor torácica. Eu não sei se aquilo é um pneumotórax ou se é um infarto agudo do miocárdio. O que é que eu faço? Eletro, enzimas e raio-x de tórax. Tem que fazer, né? O diagnóstico diferencial, em especial nas pessoas que estão sendo internadas, eu vou ter que fazer sempre. Então, separando o dengue de chikungunya, Albopictus, ele também está presente em zonas mais temperadas. Eu estava conversando com um colega que é gaúcho, há 15 dias atrás, ele disse que meu pai mora em Porto Alegre. E ele está com febrão, muita dor articular e andando todo encurvado. É chikungunya. Né? Em Porto Alegre, que é uma cidade mais fria, a chance maior é ter Albopictus, mais do que a Aedes aegypti. Então a chance do pai dele é ter mais chikungunya do que dengue, porque é o grande de temperaturas. Aqui que é quente, é igual às duas situações. No chikungunya, nós já dissemos, a manifestação clínica pode ser relacionada à ação direta do vírus, o exantema é um exemplo disso, ou a resposta imune frente ao vírus, ou a toxicidade do medicamento, que a gente não vai ver muito isso na dengue. Como a dengue não dá essa dor osteoarticular da dengue, é importante, mas na dengue talvez a gente preocupe muito com a febre, então a gente toma dipirona, toma paracetamol, mas não tem essa dor persistente para tomar corticoide ou para tomar, por exemplo, o anti-inflamatório. E todo mundo sabe que quando a gente começa a usar corticoide uma semana, 2 semanas, vai aparecer aquela acne pelo corticoide. É uma manifestação cutânea, né, a acne, mas foi produzida não pelo vírus, mas foi produzida pelo corticoide que você usou aí durante 2 semanas. Os anti-inflamatórios são os campeões de produzir exantema, né, prurido, hemorragia digestiva. Então, tem que ter cuidado quando fizer a história clínica do paciente com chikungunya, de identificar exatamente o uso de medicamentos, porque a doença é mais prolongada e tem uma chance maior das pessoas usarem mais medicamentos do que na dengue, porque a dengue é muito mais curta. O morro fica bom, ao final de 7 dias não tem uma dengue crônica que o paciente vai desenvolver. Manifestações de gravidade. Então, dengue acomete todas as faixas etárias, mas se espera casos mais graves nas crianças. Embora no Brasil, a gente já comentou, a gente tem óbito em jovens e em idosos. Já no chikungunya, a gravidade é esperada nos idosos e nos recém-nascidos, os neonatos. Uma criança de 5 anos não deverá ter um chikungunya grave, a não ser que ela tenha uma doença de base. Aí não é o chikungunya que ficou grave, foi a doença de base que descompensou. Enquanto que dengue, né, o indivíduo pode ser absolutamente saudável e fazer uma forma grave e virar óbito por dengue. Então, dengue também aumenta a chance de gravidade de quem tem comorbidade, mas não é a descompensação da doença.
certo? Então, dengue, ele vai matar as pessoas pela vasculopatia, produzindo a fuga capilar, os fenômenos hemorrágicos e o consumo de plaqueta. Todo mundo vai ler essa cartilha. Quem é que mais vai fazer isso? Quem tem comorbidade? Sim. Mas o dengue não vai se manifestar por uma asma. O dengue não vai se manifestar por uma hiperglicemia. Embora o diabetes seja mais forma grave. O dengue vai se manifestar sempre da mesma forma, pela vasculopatia, fenômeno hemorrágico, consumo de plaqueta e o surgimento de derrames capitais, derrame pleural, ascite, etc. Já o chikungunya não. O chikungunya vai se manifestar, a sua gravidade vai ser a doença. O diabetes descompensado, BCC descompensado, HbA1c descompensado. Tá? Filhos de mães que estavam direitas no estado, no período de intraparto, né? E aí isso é um aspecto importante, isso é uma particularidade. Chikungunya no neonato não é igual a chikungunya em adulto e criança. Porque no neonato, manifestações do sistema nervoso central, manifestações hemorrágicas e disfunção miocárdica. Quando a gente trabalha, não sei que alguém aqui trabalha em terapia intensiva, e o paciente desenvolve uma sepse, se você pedir o eco, um camarada que tem uma fração de ejeção de 70, passa na sepse com uma fração de ejeção de 30. Ele tem disfunção miocárdica. Essa disfunção miocárdica vai acontecer no recém-nascido com chikungunya. Veja, no recém-nascido a gente não vai querer febre e dor articular, não vai ser isso, né? Vai ser comprometimento neurológico, encefalopatia ou encefalite, né? Uma crise convulsiva seria uma encefalopatia e uma inflamação por líquido alterado, por exemplo, seria uma encefalite. Manifestações hemorrágicas mais variadas possíveis e disfunção miocárdica. E aí, neste caso em particular, você pode ter a plaquetopenia, que pode confundir com dengue. Acontece que a chance do dengue neonatal é próxima a zero. Vai ter, vai encontrar. 100 mil pessoas que tiverem dengue aqui em Mossoró, vai ter uma dengue neonatal. Mas a dengue neonatal é um evento excepcional. Quadros atípicos. O que é um quadro atípico na dengue? Né? Dengue, então vamos recapitular a dengue. Dengue tem várias manifestações clínicas. Febre diferenciada, dengue clássico, febre hemorrágica da dengue, síndrome do choque da dengue em forma típica. O que é a febre diferenciada? Geralmente acomete adolescentes, né, jovens, adolescentes. Você tem febre 1, 2, 3 dias. Às vezes um pouco de tosse, mas vai para a aula, vai para as baladas, tudo isso. Dengue clássico, febre elevada, dor retrovitária, exantema, dor abdominal, diarreia, né? Essa dor retrovitária, isso é dengue. Podendo ou não ter alguma manifestação hemorrágica. Febre hemorrágica do dengue é a dengue que tem fuga capilar. Então é tudo isso, mais proudulase positiva ou manifestação hemorrágica espontânea. Epistaxe, hemorragia, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa e a fuga capilar. Elevação de hematócrito de 20% ou mais, queda de 20% ou mais após hidratação, derrame pleural ou ascite detectado clinicamente ou por imagem, raio-x, derrame pleural, um ultrassom mostrando a ascite. E a plaquetopenia menor ou igual a 100. Se a esse quadro se junta pinçamento e pressão, é assim o choque da dengue. Se a esse grau 3, se a esse quadro tem pressão de 0, é assim o choque da dengue grau 4. E as formas atípicas são as formas pouco usuais. Então o indivíduo teve febre, cefaleia, dor retrovitária, exantema e disfunção miocárdica. Miocardite é uma forma pouco usual. Encefalite é uma forma pouco usual. Hepatite é uma forma pouco usual. Então, dengue, né, a forma atípica é sempre uma forma rara. Em chikungunya, né, o que é uma forma atípica? É uma forma com febre do articular e comprometimento miocárdico. Febre do articular e Guillain-Barré. Febre do articular e neuropatia. Febre do articular e UVI. Febre do articular e qualquer um comprometimento de insuficiência renal leve. Então, é muito mais esperado formas atípicas do chikungunya do que na dengue, porque ela vai descompensar a doença de base e grau leve. Se for uma descompensação importante, vai ser chamada de forma grave
Diagnóstico diferencial com outras enfermidades. Malária. O típico é a periodicidade da febre. E o dado epidemiológico é ter vindo da zona de transmissão de malária. No Brasil, Amazônia. Do Maranhão para o lado de lá, é a região amazônica, né? Até o Mato Grosso da região amazônica. Então, aquilo ali pode ter transmissão da malária. Para nós do Rio Grande do Norte, um dos principais fatores é ter ido trabalhar na África. Então, o pessoal do Odebrecht, você vê que tem muita gente que trabalha lá. Quando volta para o febre, tem que fazer a gota espessa para pesquisa do plasmódio. Do ponto de vista clínico, malária, o principal sintoma não é a febre, é dor de cabeça. Dor de cabeça. Né? Depois que vem a febre. Tem duas doenças febris da doença infecciosa, que a principal manifestação não é a febre. É a malária, a outra é a febre tifoide. O sintoma mais comum da febre é na prova. Né? Qual o sinal mais comum, o sintoma mais frequente da febre tifoide? Cefaleia. Qual o sintoma mais frequente da malária? Cefaleia. A cefaleia é mais comum. Leptospirose, nós já comentamos um pouquinho. Então, mialgia intensa, localizada em panturrilhas. Hiperemia conjuntival e a presença da icterícia rubídica. Por que é rubídica? Por conta da capilaria. Né? Há uma inflamação do capilar, por isso que o caboclo fica com o olho. E a oleogonuria. Né? Uma doença febril do articular que compromete o trato urinário, até prova em contrário, isso é uma leptospirose. E a epidemiologia, a exposição à água, né? A alagadiço. Não é necessariamente contato com rato, porque se o rato urinar na areia, você não vai ter leptospirose. Então o rato vai ter que urinar e essa água, a urina, tem que ser diluída em água para poder a leptospirose. Você pode o rato ficar, né? O rato fica xixi na sua boca. Mas fora isso, você, numa latinha de cerveja, não existe essa leptospirose na latinha de cerveja, né? A leptospirose é contato com água. E como a Mossoró é cortada por um rio, esse rio todo ano a gente escuta na televisão, né? Ele enche e invade algumas regiões. E aí é onde está a possibilidade da leptospirose. E outros alfavírus, né? Dengue é flavivírus, chikungunya é togavírus. E outros alfavírus, Maiaro, Ross River, né? Onion-Yong, sífilis, são vírus que podem produzir um quadro absolutamente igual, né? Igual a chikungunya. O que diferencia? O parvovírus, ele não é um vírus artritogênico. O parvovírus, ele dá aquela síndrome da criança esbofeteada. O parvovírus é uma doença pediátrica. Certamente os adultos já tiveram parvovirose. Então, não, por isso que a gente não acredita que essa doença exantemática que está cometendo adultos seja o parvovírus. Bem que ele não tem essa competência de transmissão. É transmissão respiratória. 2, ele dá a síndrome da criança esbofeteada. Típico, quando você atende o parvovírus, típico. É o exantema, às vezes, que flutua, até com exposição à luz fluorescente. Né? E o comprometimento articular é muito discreto. Parvovírus tem um outro problema. Ele bloqueia a síntese dos eritrócitos. Então, quem tem hemoglobinopatia, por exemplo, um traço falcêmico, uma talassemia, a vida média desse eritrócito é menor. Quando ele tem parvovírus, ele é anemia do grosso. Por quê? Porque quem tem hemoglobinopatia, claro, ele está sempre produzindo mais, né? Ele tem uma hematopoiese extramedular, muitas vezes. E aí bloqueia a síntese dos eritrócitos. Então ele faz anemia grave. Né? E nas gestantes você teria hidroxia fetal. E a gente não está vendo isso. Está nascendo de hidroxia? Não. Né? Então não deve ser parvovírus. Não tem. A gente sempre tem em Natal, surto de parvovírus, geralmente no meio do ano. Você atende 4, 5 casas, ele morre. Você até acha que vai ter vida, mas não tem. Porque ele não tem essa força de transmissão. E é uma doença tipicamente pediátrica. Tipicamente pediátrica. Um aspecto importante são essas artrites pós-infecciosas. A principal é a febre reumática. A febre reumática é uma doença presente no nosso meio, pelo menos na Vale Santiago a gente sempre vê febre reumática. Caracteristicamente, ela tem que ter pelo menos um dos 5 critérios, aqueles critérios de Jones: artrite, cardite, coreia, nódulo subcutâneo e eritema vaginal.
paciente febre reumática tem que ter um desses 5 critérios, acompanhados, né? Ou tem 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 critérios menores, né? Que seria, por exemplo, a febre, o ator articular, o aumento do BSH, né? Aumento do espaço PR, com demonstração de infecção recente do episódio cocônico. Mas às vezes é difícil, né? Você diferenciar chikungunya e uma febre reumática. Um outro aspecto importante, né, é infecções reativas, né, por infecção prévia, por Shigella, Neisseria ou clamídia, ou mesmo artrite infecciosa pela Neisseria, né, uma monoartrite gonocócica que pode acontecer. Agora, uma monoartrite gonocócica você tem um grande processo inflamatório. Então você vai ter calor, rubor, dor e edema. No chikungunya você vai ter só dor, não deverá ter edema, calor e rubor na articulação. Na febre reumática, lembrar que a poliartrite é migratória. Migratória significa tornozelo direito, passa o tornozelo direito, vem joelho direito, passa o joelho direito, vem joelho esquerdo. Ela não é aditiva. Migratória, o cara nordestino sai do Nordeste para morar em São Paulo, mora naquele Nordeste. Então, migratória significa sai do lar de outro, né? Ela não é aditiva. Na RJ, nós tivemos agora essa semana lá no Parasita uma criancinha com uma forte suspeita de RJ, né? É muito parecido, porque é febre de início agudo e comprometimento articular posterior. Habitualmente, na artrite reumatoide, você vai ter leucocitose, chikungunya, leucopenia com linfopenia. Claro que dengue e chikungunya você pode ter superposição de confusão. Claro, você vai atender 10, 15, 20 pessoas com dengue ou chikungunya, isso pode gerar uma confusão, né? Agora, quando morre, se você não matar esse camarada de CC, diabetes, ou asma, ou crise hipertensiva, né, ele deve ter morrido de dengue. Então, toda a vida do órgão deve ser atribuído muito mais a dengue do que a chikungunya, e claro, tem a possibilidade de com a infecção. Então, se eu atendo um paciente chocado, eu faço o caminho da dengue. Esse chikungunya, né? Qual é a característica do choque na dengue? É o único choque que você choca com a pressão arterial sistólica de 100. Não existe choque com pressão arterial acima de 90. Né? Então, um choque é dito choque quando a pressão arterial sistólica é inferior a 90. A não ser que você tenha uma queda da pressão arterial sistólica de 40 milímetros ou mais no hipertenso. É um detalhe. Então, o choque é definido com a pressão arterial sistólica menor que 90, uma queda da pressão arterial de 40 milímetros de mercúrio nos hipertensos, né, porque esses caras chegam no pronto-socorro com 140, 150, 160 de pressão, quando ele chegar em 90 já morreu. Né? Ou a pressão arterial média inferior a 70. Na dengue, o que você tem no começo da doença é uma elevação da diastólica e uma queda da sistólica. Então você vai ter choque com pressão arterial sistólica de 100 e diastólica de 80. Então, é um pinçamento de pressão. Toda vida que a diferença da pressão arterial sistólica e diastólica for de 20 milímetros ou menos, o indivíduo é dito pinçando a pressão. Isso é choque, é difícil de ver. Por que é difícil de ver? Porque a enfermeira médica não acredita. Né? A enfermeira médica não acredita. Ela não vai medir essa pressão, ela acha que está errado. Né? Então, a gente habitualmente quer medir a pressão e botar os 40 diferencial. 100 por 60, 90 por 50, 140 por 100, 120 por 80. Então, na dengue vai ter, é um choque diferente. Sobe a diastólica, cai a sistólica. Pisou é choque, e é choque mesmo. Né? O problema do choque é esse. Na dengue é reconhecer nessa fase. Grandes fenômenos hemorrágicos na dengue. Por quê? Porque é a natureza do dengue, da lesão endotelial e plaquetopenia. Pela lesão endotelial, sangue, plaquetopenia, exagero de sangramento. É muito sério. Só que esse sangue na dengue normalmente é fruto de um choque prolongado, pela acidemia. Na dengue, normalmente a gente não se prepara para ter grande sangramento.
Isso só vai acontecer se eu tiver um choque prolongado. Início mais agudo. Por quê? Porque dengue tem um pródromo. Qual é o pródromo da dengue? Dor lombar. Então eu tenho dor lombar, 12 horas depois eu começo a febre. Para saber, a gente tem que começar a comer, tem que perguntar. Digo agora, antes da febre, sentiu o quê? Vai ter dor lombar, pouco é dengue. O problema é que a gente não pergunta. O que é que está sentindo? Febre. Aí a gente fala, está sentindo fome de atoria, está com febre, a gente não faz o sequenciamento dos sinais e sintomas do paciente. Aí a gente bota tudo no ponto só, aí a gente vai dizer, ih, agora tem nosso lado tem um tempo diferente. Não tem nada diferente. Se a gente tem que ficar um pouquinho de tempo, a gente vai ver que é dor lombar e depois a febre. Né? Duração mais curta da febre, chikungunya. Dengue 7 dias de febre, chikungunya 5 dias de febre. Dor em articulação e tendão, as tenossinovites, as tendinites e entesites, chikungunya. Né? Exantema maculopapular, chikungunya, metade dos casos vai ter exantema. Na dengue eu tenho exantema petequial no terceiro período da doença. Isso ajuda a diferenciar. Doença subaguda ou crônica. Na convalescência da dengue e chikungunya, eu vou ter tudo muito parecido, do ponto de vista sistêmico. Ambas as doenças vão produzir fadiga, irritabilidade, emotividade, queda de cabelo e alterações cognitivas. Então, é como eu dizer, você tem dengue, pelos próximos 90 dias você vai ficar irritado, vai brigar com todo mundo, vai ficar emotivo, vai chorar por tudo, né? E fica abestado. Né? Você fica realmente abestado. Então, não consegue entender o que está acontecendo. E nas mulheres, como elas têm cabelo grande, cai o cabelo, desespera. É dermatologista, bota um peito, shampoo, faz promessa, não precisa fazer nada disso, que vai voltar ao normal. Então, essa convalescência, e em especial essa fadiga, pode acontecer nas duas doenças. Né? Mas, somente no chikungunya pode ter o reaparecimento dos sinais e sintomas articulares. Por quê? Porque a dor articular, o movimento articular do chikungunya, ela é persistente e recidivante. Persistente, do remédio que melhora. Recidivante, sabe? Tá? E aí, veja bem, pode surgir uma poliartrite distal, exacerbação de dores das articulações ósseas previamente lesadas, tendo sinovite já dissemos, e impulsos tornozelos, né? E essas manifestações podem surgir de 2 a 3 meses após o desastre. Parece que está tudo resolvido e volta a ter essa atividade inflamatória na articulação. Isso é só chikungunya, porque dengue ao final de 7, 10 dias, se morreu, morreu. Não existe essa coisa de ficar com dengue crônico. Por quê? Porque a imunidade tumoral vai eliminar o vírus. E o vírus da dengue não tem essa competência de invadir um tecido e ficar livre do sistema imune. Né? No chikungunya, transtornos vasculares poderão acontecer. Isso é uma forma crônica. Inclusive, tipo fenômeno de renal. E a depressão pode acontecer no chikungunya também. E pode acontecer em outras doenças infecciosas. Laboratório, dengue. Os dois da leucopenia. Dengue da neutropenia. Por isso, que quando tem epidemia de dengue, a gente vê camarada de estudo do capítulo do neutropênico febril e quer dar antibiótico para os pacientes com dengue. Ah, está neutropênico. Não precisa, obviamente não precisa. A neutropenia rapidamente ela vai se normalizar. Mas é neutropenia, chikungunya, linfopenia. Nessas doenças, preste atenção no detalhe, poderá acontecer que a leucometria esteja normal ou até mesmo alta. E aí, a gente vai ter que ter esse conceito da leucocitose. O que é a leucocitose? Leucocitose é acima de 10 ou 12 mil, ou quando o indivíduo tinha 2 e virou 5. Então, quando eu tenho um paciente que tem 2 mil leucócitos, e na consulta, normalmente ele tem 2 mil, ele tem 5, ele está fazendo leucocitose. O que é o significado da leucocitose? Significa que ele ou tem uma doença bacteriana ou uma viral que complicou. Então, uma febre hemorrágica do dengue, o chikungunya com encefalite, o chikungunya com hepatite, o chikungunya com miocardite. Toda complicação em doença infecciosa tende a gerar leucocitose com neutrofilia. A gente tem aquele grupo dos pacientes, os transplantados, né, os neutropênicos, de uma forma geral, eles complicam com neutropenia, tudo bem. Mas não é essa a maioria das pacientes que a gente está tendo pessoas normais. Então eles tendem a ter uma leucocitose com neutrofilia. Pode ser doença bacteriana, mas eu tenho que ter em mente que isso
pode estar significando uma complicação. É sempre um problema, pancreatite, de fato. Toda leucose, eu tenho muito medo de leucocitose quando eu transfudir, porque sempre marca uma complicação, né? E a elevação do hematócrito não tem razão de ocorrer em chikungunya. Mesmo a desidratação vai subir 2, 3 pontos. Então, se o hematócrito subiu, né, diante de uma doença febril infecciosa, deverá ser certamente ADEM. Então, para finalizar o diferencial, então sempre eu devo fazer o diagnóstico diferencial. Sempre. Não existe esse negócio de uma doença só, né? Então, pensar em doenças que possam necessitar tratamento específico. Por exemplo, as doenças bacterianas. Então, tem dor articular, e quando chega ao chikungunya, tudo vai virar chikungunya. Mas vai ter dor articular bacteriana, né? Identificar casos de possível complicação, como sinais neurológicos de irritabilidade, sonolência, cefaleia grave e fotofobia, né? Paciente com chikungunya e dor no peito, vômitos intratáveis e dispneia, tem que ser hospitalizado. Essa dor torácica chikungunya é indicativo de internação. Pessoas com febre com duração acima de 5 dias. Ou é uma dengue, ou é uma doença bacteriana, mas isso não será chikungunya. Não se espera que a febre do chikungunya dure mais de 5 dias, né? Avaliar a hemodinâmica. Então tem que contar o pulso, tem que medir a pressão, né? Aqueles que têm cianose, hipotensão e pinçamento deverão ser admitidos em unidades certamente mais complexas, né? Se o indivíduo tem diminuição do débito urinário, sangramentos cutâneos, sangramentos orificiais, deverão ser tratados por médico. Por que por médico? Porque na unidade básica de saúde há um papel forte da enfermeira, né? As enfermeiras atendem na orientação, mas tem que orientar a sua enfermeira que se o paciente está sangrando, ele vai ter que ser visto pelo médico. Pode a enfermeira resolver esse problema. A gente tem no Giseu, estamos vendo uma situação sui generis, né? Tem uma equipe de médicos atrás e tem a enfermeira mais a triagem. Aí ela pode ir embora, né? Assim, mas pode. Né? Eu penso que pode. Né? Porque se o paciente vai contar para a enfermeira que está sentindo, aquilo é uma consulta. Né? Ele está dando uma informação, pedindo uma opinião a outra pessoa. A gente pede uma opinião a outra pessoa, o nome disso é consulta. Né? Consulta. Quando uma empresa consulta, é uma consultoria. Quando a gente faz uma coisa, é uma consulta, né? Não é um guarda-beira da esquina. Então, quando a pessoa chega lá e presta atenção com febre, é uma consulta. Aí a enfermeira diz: não é aqui não. Vá-se embora. Não é? Você quer o seu RM, não tem comigo, não pode não. Né? Essa triagem que estão criando, que a classificação de risco até entendo. A enfermeira diz assim: só aguarda e vai ser atendida daqui a 1 hora, meia hora. Né? Mas tudo bem. Se a enfermeira vai classificar, mas não vai mandar o doente embora, eu até entendo que ela pode fazer. O que a gente tem visto são pessoas que chegam no Giseu, são consultadas pela enfermeira e liberadas. A enfermeira diz: sua doença não é aqui. Para mim, isso é uma consulta e tem acontecido vários problemas. Eu acho que o presidente, não sei se a gente devia fazer uma pergunta para saber se é correto uma pessoa ser mandada embora por enfermeiro. Né? Por isso que tem essa questão do médico aqui, que agora é assim. Né? Enfermeiros consultam e liberam os pacientes. Né? E toda parturiente deverá ter uma avaliação especial se ela preenchida. Era isso aqui do diagnóstico diferencial, estava aberto aí as perguntas. A leucocitose significa um nível de 2.000, dobrando esse valor já caracterizou a leucocitose? A leucocitose, ela é, toda vida que o indivíduo estiver acima daqueles níveis normais, acima de 12.000 é leucocitose. Tá? Toda vida que o indivíduo dobrar o que tinha. Então você está acompanhando uma criança que está nasal na enfermaria. Ela tem 3.000 leucócitos, que está nasal na leucopenia. Aí daqui a 2.000 ela tem 8.000. Isso é uma leucocitose. Você trabalha no Tarcísio Maia, que atende os pacientes com AIDS aqui. Ora, se o paciente tem AIDS, ele tem que ter o quê? Leucopenia. Todo paciente com AIDS tem leucopenia da imunodeprimida. Ele não tem 12.000 leucócitos. Ele tem 3, 2.500, tem 4. Se você atende um paciente com AIDS com 10.000, é leucocitose. Ou ele tem uma doença bacteriana, ou ele está infartando, ou ele tem uma pancreatite, ou ele tem uma doença viral. Leucocitose com leucofilia é sempre um problema. Cachumba da leucopenia, com meningite e leucocitose.
Porque você ativa, você ativou neutrófilo. Neutrófilo é o quê? É uma célula que vai depurar, né? Vai fagocitar tudo, porque é em quantidade de nada. Fagocita um pedaço de pó e fagocita uma matéria. É sempre um problema. Dúvidas?